Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Esse é o seu programa semanal de estudo da Bíblia. E a cada semana estamos aqui no pátio de um santuário cenográfico, construído aqui nos estúdios da Novo Tempo, para aprendermos um pouquinho mais dessa doutrina, desse tema tão especial e tão relevante na Bíblia Sagrada. Por isso você é o nosso convidado a se juntar a esse grupo de 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil para essa nova temporada. Aproveitando, quero mandar um abraço especial para a Igreja Adventista lá do bairro Piauí, lá em Parnaíba do Piauí. Eu estive lá há algum tempo atrás, fui muito bem recebido, um programa na praça pública lá, uma cidade muito carinhosa, muito querida. Um abraço para o pastor Glaubeci, que nos recebeu também aí na programação, e também para o Eliésio, que tem ajudado um casal que está aqui conosco, né, participando também das gravações, do Fernando e da Rogéria, que estão aqui representando aí o Piauí e todos os outros amigos que vieram de outros estados. Você gosta do tema santuário? Quer aprender mais sobre isso? Tem um presente para você aqui, ó. Esse DVD, Santuário, O Caminho de Deus. Nós fomos até Jerusalém, nós fomos até Siló, nós fomos ao Parque Nacional em Timna, vários locais em Israel, para gravar esse DVD. Ele tem os mesmos temas que estamos estudando aqui. Quer esse presente para você? Entre em contato com a gente. Nosso telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Favor ligar em horário comercial, tá bem? Agora, se você quiser agora pedir mandando um WhatsApp, o nosso número é 12 98100 1425. Diga assim, quero o DVD Santuário, e nós vamos mandar para a sua casa. Ou, se você preferir, acesse agora a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai encontrar um local para você pedir esse DVD. Lá você tem também acesso a todos os programas do Bíblia Fácil, todos os programas anteriores e as temporadas anteriores, e lá também você pode se inscrever. Quem sabe você não quer vir participar com a gente das gravações? A cada trimestre, nós vamos gravar o programa Bíblia Fácil sobre o santuário e você pode ser o nosso convidado. Agora, para você que está aí conectado com a gente, aproveita e curte nossas redes sociais. Nós temos aí facebook.com/BíbliaFácilNT e temos o nosso canal no YouTube, youtube.com/BíbliaFácil. Nós estamos aí com 500 mil de seguidores no Facebook. Obrigado você que tem nos assistido através do Facebook. E vamos crescer nossa rede cada vez mais. Você que está no YouTube, são mais de 200 mil seguidores até aqui. Queremos crescer também em nossas redes. Então você está convidado a se inscrever e participar desse projeto de estudo da Bíblia. Agora é hora de nós pegarmos então a nossa Bíblia e juntos compreendermos um pouquinho mais a respeito do tema santuário. Hoje nós vamos estudar verdades do santuário. O que significa isso? Existem várias verdades da Bíblia que estão intimamente conectadas ao santuário. E nós vamos analisar hoje 5 delas. Mas antes de abrirmos o livro sagrado, eu queria convidar você para que nós orássemos. Pegue sua Bíblia, como nós estamos aqui agora, cada um com a sua Bíblia na mão. Vamos orar e pedir a bênção de Deus para o estudo que agora se inicia. Pai Celeste, louvamos e exaltamos o Teu nome por todas as bênçãos que nós temos recebido. Suplicamos agora que o Teu bom e Santo Espírito nos assista mais uma vez enquanto estudamos a Tua Palavra. E que as verdades que hoje vamos descobrir, conectadas com o santuário, possam ser abraçadas por todos nós e que pela Tua graça elas sejam postas em prática em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então agora entender as verdades do santuário. Existem várias doutrinas da Bíblia que se relacionam com o santuário. Na realidade, o santuário é a base para várias doutrinas da palavra de Deus.
O santuário, ele reúne vários temas que a Bíblia apresenta, como nós já vimos até aqui. Mas hoje vamos olhar de forma mais especial para 5 assuntos, 5 doutrinas que estão conectadas com o santuário. A primeira delas é a perpetuidade da lei de Deus. Essa é uma doutrina bíblica, a vigência da lei de Deus. E ela se conecta com o santuário diretamente. Como que nós podemos entender isso? Olha Apocalipse capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O livro do Apocalipse foi escrito por João no final do primeiro século. Então, João está tendo uma visão do santuário celestial, uma vez que a arca não estava mais com o povo judeu e uma vez que já fazia 30 anos que o santuário tinha sido destruído pelo imperador romano ou pelo general romano Tito. Então, João está tendo uma visão do santuário celestial. E lá no santuário, o que ele viu? Ele viu a arca da aliança. Ou seja, aqui na terra, o santuário tinha uma arca. Esta arca foi feita por Moisés para receber a lei de Deus. Se aqui na terra tinha uma arca e se o santuário terrestre foi copiado do celestial, é porque então tem uma arca lá no santuário do céu. E foi essa arca que João viu em Apocalipse 11, 19. Ele viu um santuário no céu, ele viu a arca e dentro da arca o que é que estava? A lei de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 10, versos 4 e 5. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Virei-me, desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Quem está dizendo essas palavras? Moisés. Moisés está dizendo, Deus me deu as primeiras tábuas. Quando eu desci do monte, eu vi ali uma cena de idolatria. O povo de Israel adorando o bezerro de ouro. O que fez Moisés com as tábuas da lei? Lançou-as no chão e as tábuas se partiram. Aí Deus falou assim, Moisés, agora sobe no monte, lavra 2 pedras, sobe ao monte, porque eu vou escrever de novo os 10 mandamentos. Moisés subiu, Deus escreveu, ele está dizendo aqui, segundo a primeira escritura, Deus torna a escrever os 10 mandamentos, Moisés desce com isso e põe agora dentro da arca da aliança. Então, a primeira doutrina conectada com o santuário é a lei de Deus. Esta lei de Deus, ela é eterna, ela nunca foi abolida. A lei de Deus é eterna como o próprio Deus. E se é eterna, ela sempre existiu. E de fato, quando você vai para Gênesis, por exemplo, você não tem ali ainda Moisés, não foram transcritos os 10 mandamentos, mas os mandamentos já estavam em Gênesis. Quer ver uma coisa? Gênesis 2, 1 a 3. Ali estava o sábado. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Quando Abraão mente a respeito da sua esposa, dizendo que não era esposa, mas era irmã, ele ali deu um falso testemunho. Isso foi reprovado por Deus. Ali já estava o mandamento contra o falso testemunho. Quando Deus proíbe o rei de tomar a esposa de Abraão como esposa dele, ali estava o mandamento, não adulterarás. Quando Deus condena Caim por matar Abel, ali estava o mandamento, não matarás. Você entende? Os mandamentos sempre existiram. Eles já estavam no Gênesis, muito antes da lei ser escrita. Agora, por que é que foi Moisés quem recebe a lei escrita? Porque o povo estava há 400 anos no Egito como escravo. Deus não queria que eles esquecessem dos seus preceitos. Então Deus colocou isso de forma escrita, para que fosse um testemunho constante para o povo, as verdades que Deus queria ensiná-los. Eles passaram 400 anos como escravos, eles podiam perder a sua identidade.
Então Deus transcreve a lei para ajudar o povo. Pastor Wilson. Pastor, teria diferença se ele escrevesse na tábua ou na pedra? Porque na pedra, quando ele faz na pedra, é para perpetuar, né? E na tábua... Na realidade, a Bíblia usa a expressão tábuas, mas eram tábuas de pedra. Tá. Sempre foi pedra. Então, o certo é tábuas de pedra. As primeiras Deus escreveu com o seu dedo, a segunda Moisés lavra, por isso pedra. Ele lavrou 2 tábuas de pedra e Deus escreveu com o seu próprio dedo, como diz Deuteronômio 31:18. E dentro desta lei, nós temos o 4º mandamento, que é hoje o mandamento mais polêmico. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é um mandamento que tem sido pisado até no mundo evangélico. As pessoas estão combatendo esse mandamento. Mas lembra você de Tiago 2,10, que a gente leu aqui semana passada? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. Então, a comparação que eu gosto de fazer é que a lei de Deus é como uma corrente de 10 elos. Você, para partir uma corrente de 10 elos, você não tem que quebrar 2 elos, basta um. Assim é a lei de Deus. Quebrou um mandamento, você quebrou toda a lei. Agora, a grande questão é que as pessoas pregam contra a lei de Deus, contra o sábado. Adoram, querem fazer de um outro dia santo, que não é. Querem fazer do domingo um dia santo, da sexta-feira um dia santo, de qualquer outro dia como dia santo, e não é. A Bíblia só diz que há um dia santo, que é o sábado. Todo dia é bom, mas santo e separado é só o sábado. Não foi a igreja adventista quem inventou isso. A igreja adventista tem 170 anos. É o próprio Deus. E quando disserem para você, o sábado foi criado para judeu, acorda, amigo. O sábado foi dado para Adão e Eva. Não havia um judeu sobre a face da terra. Não havia um Abraão, um Isaac, um Jacó, 12 tribos. Não havia Adão e Eva. E Deus cria o sábado e dá para eles. Então, sábado foi feito para a humanidade. E quando você entende que o 7º dia é um dia especial e você abre mão do seu trabalho para estar na igreja, com a família e em meio à natureza, você entende o que é santificar um dia em homenagem ao Criador. Aí você vai entender. É completamente diferente. Então, eu e você precisamos compreender isso. Um dos pioneiros do Adventismo, chamado Uriah Smith, escreveu algo interessante sobre o sábado. Ele escreveu assim: para mudar a lei de Deus, o homem deveria ascender ao céu, destronar Jeová, passar pela guarda dos anjos em direção ao templo sagrado, arrancar o propiciatório da arca, que é a tampa, e com o seu pretenso dedo onipotente, mudar a escrita das tábuas indestrutíveis. Você acha isso possível? É possível o homem ir lá para o 3º céu, tirar Deus do trono, passar pelos anjos, arrancar a tábua, o propiciatório, que é a tampa da arca, e com o seu dedinho ir lá mudar a escrita de pedra? Então, tão impossível quanto é o homem fazer isso, é a lei de Deus ser mudada. Se a lei de Deus pudesse ser mudada, pudesse ser abrogada, Jesus não precisaria ter vindo morrer. Jesus teve que morrer porque o pecado tem que ser pago e o salário do pecado é a morte. A lei foi quebrada, alguém tem que morrer. Foi por isso que Jesus morreu. Então, a primeira doutrina que nós temos que entender é esta. Segunda, doutrina conectada com o santuário, o ministério celestial de Cristo. Esse assunto é importante por quê? Porque às vezes nós estamos na igreja anos e anos e nunca ouvimos falar de que Cristo tem um ministério no céu. E é bem verdade que os evangélicos caminham bem até o Calvário. Falam do que aconteceu no Calvário. Mas muitas vezes a pregação evangélica, ela termina no Calvário. Mas a Bíblia não ensina que Jesus está mais no Calvário. Ele ressuscitou. Ele foi para o céu. E se o evento da cruz é fundamental para a salvação humana, tão fundamental quanto a cruz, é o que Jesus está fazendo nesse exato momento. Eu e você,
que estamos vivendo no ano 2020. Aonde está Jesus? O que Ele está fazendo agora para a minha salvação? Está no santuário. Então, os nossos olhos têm que ser levados para o santuário. Nós temos que entender o que lá está acontecendo. Mas muitos não entendem que Jesus tem um ministério no santuário e nem estudam sobre esse tema. Viviane? Pastor, falando um pouco do sábado, os judeus, na época de Jesus, eles burocratizavam o sábado, né? Eles não tinham assim, uma distância para que eles poderiam andar. Podia andar mais de uma milha, né? 1 quilômetro. E aí Jesus veio e tirou um pouco disso, né? Hoje em dia, o que a Bíblia recomenda a gente se fazer no sábado? Porque hoje também muitas coisas se perderam, né? Que as pessoas que guardam, às vezes não guardam adequadamente do jeito que é para se guardar, porque fala que Jesus tirou toda essa burocratização do sábado, né? Deus criou o sábado para ser uma bênção para a humanidade. Sabendo Ele que nós precisaríamos de um dia para descansar, em 7, Ele a cada 7 nos deu um sábado. Então, o sábado foi criado para ser uma bênção. Agora, o povo judeu foi levado para a Babilônia por causa da transgressão da lei de Deus. E lá passaram 70 anos. Quando eles voltaram de Babilônia, eles tinham tanto medo de voltar a quebrar a lei e ser novamente escravizados, que eles começaram a criar mecanismos para que eles não quebrassem a lei. Então, se o mandamento diz, não farás nenhum trabalho no sábado, nós, para não chegarmos a esse ponto, nós vamos nos resguardar e não vamos poder caminhar mais do que uma jornada, não vamos poder carregar peso, não vamos poder cuspir na terra, porque isso é aguar a terra, não vamos... Então, tudo para o judeu se tornou pecado no sábado. Tanto é que quando Jesus cura no sábado, eles dizem, você pecou, você curou no sábado. Agora, que pecado há em curar alguém no sábado, como Jesus o fez? O que foi curado, pegou uma esteira, jogou nas costas e foi embora. Você está em pecado porque não pode carregar peso no dia de sábado. Os discípulos caminhando com Jesus passaram perto de uma plantação com fome, pegaram ali espigas de milho, começaram a debulhar e a comer. Vocês estão fazendo colheita, isso é pecado no sábado. Mas então tudo o que eles fizeram é pecado. O que Jesus veio fazer? Mostrar que isso não era pecado. Não havia problema em você fazer o bem no sábado, em você estar passeando e encontrar uma fruta e colher uma fruta para comer. Não havia problema nisso. E Jesus falou assim, escuta, inclusive tem um detalhe. Se o teu boi cair no buraco de dia de sábado, você não vai tirar, não? E o judeu ficou quieto. Por quê? Porque o judeu tirava. E por que tirava? Medo do prejuízo financeiro. Quer dizer, então, o teu boi cai no buraco, você é salvo. Agora, a vida do homem não pode ser salva? Então, se você olhar no Novo Testamento, você vai encontrar nos Evangelhos 8 vezes Jesus brigando com os judeus, discutindo com os judeus por causa do sábado. 8 vezes. E você vai perceber que em todas as 8 discussões, Jesus está sendo condenado por quebrar o sábado. Mas Jesus algum dia quebrou algum mandamento? Se ele tivesse quebrado, ele precisava de um Salvador também. Ele nunca quebrou. Mas ele discutiu com os judeus para quê? Para mostrar para eles o verdadeiro sentido do sábado. Então, o que é o sábado? É um dia para você não trabalhar naquilo que você trabalha a semana inteira. É um dia para você não comprar e nem vender, não pensar nos seus interesses. E é um dia para quê? Para você estar com a sua família, tempo para a família, tempo para o descanso físico e tempo para Deus. Então você vai ter uma parte do dia que você pode passar na igreja, passar com a sua família, e Jesus falou assim, o sábado é um dia lícito de se fazer o bem. Como é que você faz o bem? Vai visitar um doente, vai no hospital fazer uma visita, uma oração, vai num asilo, vai no orfanato, vai visitar amigos, fazer o bem, levar a mensagem de esperança para as pessoas, orar pelas pessoas. Então, sábado é para isso. Então, quando a gente começa a viver essa realidade do sábado, a gente descobre a bênção que é esse dia na nossa vida, principalmente da família.
quando você se desliga completamente de tudo para ter tempo para a família, para Deus e para o próximo. Então, sábado é para isso, certo? Agora, e a segunda doutrina sobre o ministério de Cristo? No cerimonial do santuário terrestre, o sacerdote entrava em cena todos os dias, atuava diariamente e o sumo sacerdote uma vez por ano. Agora, esses dois ofícios, sacerdotal e sumo sacerdotal, apontavam para o ministério de Jesus, que deveria ser desenvolvido no santuário celestial. Então, se o santuário era um evangelho em símbolos, o trabalho sacerdotal apontava para o sacerdócio de Cristo. O trabalho sumo sacerdotal apontava para o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. E a Bíblia é clara em dizer que quando ele veio, ele desempenhou essas funções. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Qual é a verdade que esse texto está me revelando? Jesus entrou num santuário no céu. Quando? Após a sua morte, ressurreição e ascensão. Ele foi para o santuário. Isso é uma doutrina bíblica. Está clara na Bíblia, em dezenas de textos. É por isso que nós temos que ensinar isso. É por isso que a gente tem que aprender isso. Os nossos olhos têm que se voltarem para o santuário celestial. É lá que Jesus está, nesse exato momento, trabalhando a nossa salvação. Você não pode ignorar esse assunto. Você não pode achar que ele é de pouca importância. A Bíblia tem dezenas e dezenas de textos falando sobre o assunto. Então, Cristo entrou num santuário no céu. Quando? Após a sua ascensão. O que ele foi fazer lá? Aquilo que acontecia aqui na terra, que era um símbolo. E nós vamos ler agora. Antes, Ailton. Pastor, quando a Bíblia diz a respeito do véu do templo que se partiu do alto a baixo, eu posso acreditar assim que o que separava o homem de chegar até a Deus seria esse véu? Pelo menos o sacerdote, né? Eram vários sacerdotes que entravam no santo. O pecador não entrava ali. Mas os sacerdotes entravam, mas eles não podiam ir além do véu. Mas agora que não existe mais o véu, o homem tem acesso direto a Deus por intermédio do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. E ao rasgar do véu, lá em Mateus 27, no momento da morte de Cristo, ele é simbólico. Esse santuário apontava para o Messias. O Messias veio, acabou de morrer na cruz. Esse santuário não tem mais validade. O véu rasgou-se. Não tem mais santo e santíssimo. Está tudo misturado agora. Seria o sentido que Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim? Claro, eu agora sou o caminho ao Pai. Ele é o mediador. E aí você vai para o livro de Hebreus, esse mesmo livro, ele vai dizer que Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era rei sacerdote em Salém, lá em Gênesis. Nem havia santuário ainda. É dele que Jesus descende o seu sacerdócio. Um sacerdócio muito mais excelente. Aí Hebreus vai dizer assim, se o sangue de bodes, touros e bezerros purificava as pessoas com relação ao pecado, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu. Então, o sangue derramado de Cristo foi uma única vez como oferta para que ele tivesse o direito de ser o nosso mediador entre Deus e o homem. Que há quem digam que agora que não existe esse véu, o homem tem direto a Deus. Seria uma forma de expressar errada. É errada, porque ninguém vai ao Pai, disse Cristo, senão por mim. Por intermédio de Jesus Cristo. Então, o pecador não vai direto a Deus. Ele tem um advogado, ele tem um mediador, que é Cristo. Doutor José. Pastor, uma pergunta simples. Jesus passou pelo batismo, entrou no templo, mas no santuário, aqui na terra, ele não entrou? Era o templo. Mas ele entrou lá dentro? Tá? Não, ele não entrava, porque ele não era sacerdote. Lá entrava só os sacerdotes. Jesus foi aonde estavam os cambistas, lembram? Aonde era permitido que todo judeu chegasse.
Até ali ele foi. Ele não era sacerdote, ele nunca entrou no santo. Então lá entrava só o sacerdote na linhagem levítica. Ele esteve onde podia estar os judeus. E onde estavam os cambistas, no pátio do templo, ele expulsou todos dali. Pelo menos em 2 ocasiões ele fez a purificação do santuário. Então ele foi lá visitar, ele conhecia o templo, né? Era chamado Templo de Herodes, que era o templo de Salomão reconstruído e reformado. Certo? Então Cristo entrou num santuário celestial. Para quê? Hebreus 4,16 diz, agora que ele entrou lá, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Agora Cristo nos convida a ir até o trono da graça, simbolizado pela Arca da Aliança. Então, Cristo, ele assume um ministério bifásico. Ele vai para o céu no ano 31 e se torna sacerdote. E até 1844 ele foi sacerdote. Quer dizer, por 1813 anos, Jesus atuou como sacerdote no santuário celestial. E agora, do dia 22 de outubro de 1844 para cá, ele é sumo sacerdote. Há mais de 175 anos, ele atua como sumo sacerdote. E quando terminar esse ministério de juízo, que é o que está acontecendo, como vimos semana passada, ele vai voltar à terra para buscar os salvos. Então a Bíblia é clara em descrever o ministério bifásico de Cristo. Nós lemos aqui Apocalipse 1, 11, 12, 13, onde Jesus foi visto no santo, entre os candeeiros de ouro, estão lembrados disso? Nós também vimos Jesus quando ele está no santuário junto ao Pai. Aqui diz, junto ao trono da graça. E esse trono da graça é simbolizado no santuário pela Arca da Aliança, onde está o próprio Deus. Então, o ministério bifásico de Cristo é uma doutrina diretamente ligada com o santuário. Nós temos mais 3 doutrinas para analisarmos. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta em seguida para compreender mais doutrinas conectadas com o santuário. Não saiam daí. Acompanhe no próximo bloco. Ele deixou o santuário, tirou as vestes sumos sacerdotais, colocou as vestes reais e ele volta à terra para buscar os salvos. Então a doutrina da volta de Cristo, ela está intimamente relacionada com o santuário. E você vai ver ainda, para que o juízo dos mortos aconteça, a morte tem que ser um estado inconsciente. É por isso que a Bíblia ensina que a pessoa quando morre, ela dormiu. Ela não tem mais parte alguma no que se faz debaixo do sol. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e você pode solicitar o seu DVD Santuário Caminho de Deus, que é um presente da Novo Tempo para você, com todos os temas que aqui estamos estudando para que você possa aprender mais e mais a respeito do santuário. Você não paga nada por esse DVD e a gente manda ele para a sua casa através dos correios, tá bem? Peça agora o seu. Telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você quiser mandar uma mensagem também para o nosso WhatsApp, você pode pedir pelo WhatsApp, 12981001425. Diga assim, quero receber o DVD Santuário e a gente vai atender você. Ou então, você acessa o nosso site na internet e aí, novotempo.com/Bíblia Fácil e você solicita por lá o seu DVD. Num prazo de até 30 dias vai estar chegando na sua casa, lembrando que você não paga nada por isso, tá bem? Terminamos o primeiro bloco falando a respeito do ministério bifásico de Cristo no santuário. A Bíblia ensina que Jesus, quando ascendeu aos céus, ele foi ser sacerdote e depois sumo sacerdote. Então, essa é uma doutrina linkada diretamente com o santuário. Há uma terceira doutrina que se relaciona com o santuário, a segunda vinda de Cristo a essa terra. Você sabia que há no Novo Testamento apenas mais de 300 textos que falam sobre a volta de Jesus? É isso mesmo. A Bíblia está repleta de textos ensinando sobre a volta de Jesus.
E qual é a relação da volta de Cristo com o santuário? Bom, no cerimonial típico, quando o sumo sacerdote concluía o ritual do dia da expiação, que era no 10º dia do 7º mês, quando ele terminava todo o ritual, ele saía do santuário e abençoava o povo, declarando que todos os pecados cometidos naquele ano estavam perdoados. Lembrou disso? Terminou o ritual do dia da expiação, o bode foi morto, o outro foi para o deserto. Olha, vocês foram perdoados por todos os pecados do ano, agora vai celebrar uma festa, a festa dos tabernáculos, 7 dias de festa. Bom, como que isso se relaciona com a volta de Cristo? Quando Jesus concluir o seu ministério lá no santuário celestial, ele vai depor suas vestes sacerdotais e vestir as vestes de vingança. É o que diz Isaías 59:17. Vestes de vingança. E ele vai descer do céu numa grande nuvem para buscar os salvos. Então Jesus deixa as vestes sumos sacerdotais e veste as vestes reais. E ele volta à terra. Então a doutrina da volta de Cristo está conectada com o santuário por causa do final do dia da expiação e por causa da bênção sumo sacerdotal para o povo. Agora olha em Apocalipse capítulo 19, olha que coisa mais linda, né? Aqui você tem a transição das vestes, eu gosto muito desse texto. Apocalipse capítulo 19, olha o verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Viu aqui? Vestes de vingança. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? É Cristo, é Jesus. Seguiram-se os exércitos que há no céu, todos de cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua espada, ou da sua boca, uma espada afiada, para que com ela fira as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na coxa um nome escrito. Qual é o nome escrito? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pronto, Cristo voltando. Uma descrição da volta de Cristo. Vestes reais. E na coxa, um manto que na coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele deixou o santuário, tirou as vestes sumos sacerdotais, colocou as vestes reais e ele volta à terra para buscar os salvos. Então a doutrina da volta de Cristo, ela está intimamente relacionada com o santuário. Quando ele deixar o santuário, já lemos esse texto, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Terminou o seu ministério no santuário celestial, todos os casos estão decididos. Isso quer dizer que o meu caso e o seu caso, a nossa salvação, depende diretamente da atuação de Cristo no santuário. E quando terminar o juízo lá no santuário, ele vai voltar à terra. É aí que ele vem dar a recompensa. A recompensa só será dada na volta de Jesus. Por isso ele disse, eis que venho sem demora. E comigo está o quê? A recompensa, o galardão, para dar a cada um, ou retribuir a cada um, segundo as suas obras. Então, a volta de Cristo está relacionada com o santuário, porque ele só vai voltar quando ele concluir o seu ministério no santuário celestial. Quarta doutrina conectada com o santuário, a doutrina bíblica da imortalidade condicional da alma. O que nós queremos ensinar com isso? O estado inconsciente dos santos mortos é essencial para o juízo investigativo que ocorre no santuário celestial antes do advento de Cristo. Vou explicar melhor. Como que a doutrina da imortalidade condicional da alma se relaciona
com o santuário. Para que os mortos sejam julgados, eles devem estar inconscientes. Porque o vivo está sendo julgado, mas o caso de alguém que está vivo não pode ser definido a menos que ele peque contra o Espírito Santo. Mas se alguém está vivo e não peca contra o Espírito Santo, o caso dele continua em aberto. Para que o juízo dos mortos aconteça, a morte tem que ser um estado inconsciente. É por isso que a Bíblia ensina que a pessoa, quando morre, ela dormiu. Ela não tem mais parte alguma no que se faz debaixo do sol. Então, a Bíblia ensina que a alma é mortal, mas ela pode ser imortal, dependendo de uma condição, que é a salvação. Por isso, a imortalidade condicional. O dom da imortalidade só será concedido aos santos por ocasião da segunda vinda de Cristo, o que ocorrerá pouco depois da conclusão do seu ministério no santuário celestial. Então, qual é a outra doutrina que nós aprendemos a partir do santuário? Que as pessoas que morrem estão no estado de inconsciência e que a alma é mortal, mas condicionalmente ela pode ser imortal. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O que quer dizer isso aqui? A pessoa que pecar. O grande problema, no Brasil principalmente, é que quando nós falamos em alma, ninguém relaciona isso com pessoa. Mas na linguagem bíblica é exatamente isso que quer dizer. Quando você lê na Bíblia a palavra alma, você pode substituir por pessoa, porque esse é o conceito. Alma, para o hebreu, é a pessoa no seu ser total, na sua forma holística. Por isso diz Ezequiel, a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Sim. Dermeval. Êxodo 20 diz o seguinte, eu quero que o senhor clareie, por favor. Aonde você está lendo? Êxodo 20, não te curvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o teu Deus, sou o Deus zeloso que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Como isso? Eu visito a maldade. Microfone aí. Eu visito a maldade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração. Clareie, quando as pessoas são tementes a Deus e obedecem a sua palavra, essas bênçãos se reproduzem nas gerações futuras. Pensa você numa família temente a Deus, onde os filhos aprendem a temer a Deus, os netos aprendem a temer a Deus. Olha os exemplos da Bíblia, né? Você tinha lá Abraão, depois veio Isaac, Jacó, as tribos, um povo que foi criado no concerto do Senhor, na obediência do Senhor. As bênçãos iam passando de geração em geração. O contrário também é verdade. Pensa numa família que vive longe de Deus. Os filhos, parece que a tendência deles é ir para mais longe ainda, porque os pais não deram exemplo. Aí vem os netos, pior ainda. É nesse sentido que a bênção permanece ou a maldição. Então, é claro que nós temos vários hábitos que são herdados. Alguns são cultivados, outros são herdados. Um casal que tem uma saúde muito debilitada vai gerar filhos com tendências debilitadas de saúde. Uma pessoa que bebe, fuma ou usa drogas vai ter filhos já com consequências dessas ações. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Pastor, a respeito desse conceito, né, corpo, alma, espírito, eu não consegui encontrar aqui, mas, se não me engano, é Paulo falando, não sei se é aos Tessalonicenses, que ele fala desse conceito, né, do corpo, a alma e o espírito. E como o senhor vê esse assunto? Paulo fala sobre isso. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa que eu coloquei no slide. Aqui pode ser uma ilustração que é para tentar entender melhor isso.
O grande problema hoje, principalmente de muitas igrejas e da teologia, é que nós nos baseamos em pressupostos filosóficos e não teológicos. A teologia tem que se agarrar à Bíblia e não à filosofia. Mas para o mundo cristão no Brasil hoje, esta aqui é a cena mais comum. A pessoa está viva e quando ela morre, a alma se desencarna. A alma sai. Isto é a dicotomia ensinada por Platão. Então veja, a dicotomia platônica é o que permeia a religião brasileira. O que é que Platão ensinava? A alma é boa, o corpo é mau. O corpo é a prisão da alma. E quando a pessoa morre, a alma que é boa se livrou da prisão do corpo. Isso é filosofia platônica. Aí as pessoas acham que isso é uma realidade bíblica. E quando a gente morre, a alma sai por aí se encarnando, vai para um plano superior, não tem nada disso. O que a Bíblia ensina sobre alma? Leia para mim você aí no microfone o texto de Gênesis 2, verso 7. Olha o que a Bíblia ensina sobre alma. Gênesis capítulo 2, verso 7. Por gentileza, leia para mim. Vanessa. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Depois que Deus molda o boneco de barro e sopra em suas narinas o fôlego de vida, a centelha de vida, ele passou a ser o quê? Alma vivente. Então, coloquemos uma coisa em nossa cabeça. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Nós não temos alma como ensina o dualismo platônico. Nós somos uma alma. E o que acontece com essa alma que nós somos na morte? O inverso da vida. Separa-se a consciência, que é o fôlego de vida, do pó da terra, que é o corpo, e a alma deixa de existir. Então, só existe pessoa, alma, enquanto há vida consciente. Agora, por que Paulo fala em corpo, alma e espírito? É porque Paulo está falando dos aspectos tridimensionais do ser humano. Porque nós, humanos, somos seres físicos, biológicos, podemos chamar assim. Somos seres mentais, porque raciocinamos, temos capacidade cognitiva. E nós somos seres espirituais. Nós nos relacionamos com Deus, com o ser que nos criou. Então, as dimensões física, mental e espiritual são ressaltadas por Paulo. E Paulo diz assim, que nós devemos santificar nosso corpo, nossa alma e nosso espírito a Deus. Ou seja, tudo deve estar voltado para Deus. Mas Paulo não está dizendo que nós somos um ser que se separa na morte, que tem algo que vive independente do corpo, nada disso. Paulo está dando ênfase nos aspectos da vida humana. Sim, minha amiga. Pastor, Ariane. uma pergunta. Nós podemos pagar as consequências do pecado que nossos avós, nossos bisavós cometeram lá atrás? Por exemplo, a pessoa foi muito ruim, levou uma vida de pecado. Nós pagamos essa consequência? Você sabe que havia esse pensamento nos dias de Cristo? Você está lembrado de João capítulo 9, quando os discípulos caminhavam com Jesus e viram um cego de nascença? O que é que os discípulos perguntaram para Jesus? Mestre, quem é que pecou ali? Foi o pai dele ou foi ele ou foi o pai dele? Quem é que pecou para que ele nascesse assim? Eles achavam que era assim. E Jesus disse, não foi ele quem pecou, nem os pais dele. Entendeu? Mas já que ele está nessa situação, eu vou usar esse problema para a glória de Deus. Aí Jesus vai lá e cura ele. Então, as pessoas que têm problemas, não é porque houve lá, nós não podemos pagar o pecado de um antepassado. Até porque eu disse aqui semana passada que o pecado é intransferível. Nós lemos hoje aqui Ezequiel 18:4, a alma que peca é essa que morre, certo? Agora, eu tenho que concordar que você pode sofrer consequências de uma vida desregrada de um antepassado. Eu acabei de mencionar aqui, uma mãe na gravidez fuma, bebe, usa droga, aí o filho nasce com debilidade, com pouca fraqueza. Por quê? Porque a mãe trouxe isso para ele. Agora, Deus, que é amor e é justiça, Ele vai compensar isso de alguma forma. Como Ele vai fazer? Eu não sei. Você quer ver uma coisa?
pegue um jovem hoje de 15 anos, que nasceu aqui no centro de São Paulo, num bairro nobre de São Paulo, numa família cristã temente a Deus. Pega esse garoto, 15 anos. Que chance esse garoto tem de ir para o céu? Agora pegue um garoto de 15 anos que nasceu no meio de uma favela, filhos de pais traficantes, que nunca o levaram a uma igreja, não tem uma Bíblia dentro de casa. Quais as chances de salvação desse garoto? Eu não sei como, mas Deus vai equalizar todas as coisas e ninguém vai ser injustiçado. Mas é certo que você pode ser uma bênção ou uma maldição para aqueles que vêm depois de você. Pastor José Wilson. Pastor, nós somos um ser composto de corpo, da alma e espírito, somos tricotoma, né? Tricotomia está conosco. O Espírito Santo, quando entra em contato conosco, é só no espírito, né? Ele fala através da mente, porque nós raciocinamos, nós adoramos com a mente. Ele fala conosco através da mente. Então é a capacidade lógica, de raciocínio, de comunicação. É aí que o Espírito Santo quer atuar. Agora é claro que ele atua em todas as áreas. E ele quer transformar tudo, né? Se o ser humano acha... Nós vamos aprender aqui na última lição dessa temporada que o nosso corpo é um templo para o Espírito Santo. E tão importante quanto ter uma mente sadia, saudável, é ter um corpo saudável. Então o ser humano não pode ignorar isso. Nós somos um ser holístico. Não dá para você estar bem fisicamente e bem espiritualmente, ou bem espiritualmente e mal fisicamente. Está tudo integrado. Não dá para separar, certo? Mas nós vamos voltar a esse assunto mais à frente. Então, temos a última doutrina relacionada ao ministério, ao santuário. Qual é? É o ministério profético de Ellen G. White. Como é que nós conectamos isso? A glorificação de Cristo no santuário celestial ocorre justamente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado aos discípulos. Isso nós já estudamos aqui. Agora, Efésios 4:8 diz que quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e fez o quê? Concedeu dons aos homens. E os adventistas do sétimo dia acreditam que esse dom dado pelo Espírito Santo, entre eles está o dom profético. E que Ellen G. White recebeu esse dom profético para a igreja remanescente do tempo do fim. Então o Espírito Santo, Jesus, quando foi assunto aos céus, ele distribuiu dons. Quantos dons tem na Bíblia? Mais ou menos uns 30. Você vai lá nas listas de Paulo, né? Paulo tem 3 listas de dons. 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. Nessas 3 listas, você tem mais ou menos uns 30 dons. E um desses é o dom de profecia. A Igreja Adventista acredita que Ellen G. White recebeu esse dom. Só para você ter uma ideia, eu não vou ter muito tempo hoje para explicar, olha o que ela escreveu. Em 1885, os remédios de Deus são simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo, mediante as fortes propriedades. Aí ela começa, água, ar puro, água, asseio, regime adequado, pureza de vida, firmeza e confiança em Deus. Esses são os remédios por cuja falta milhares estão perecendo. Ellen G. White, em 1885, falou a respeito dos 8 remédios naturais. Então veja, para alguém ter a visão que ela teve há mais de 130 anos no passado, só por uma orientação divina. Esse é um dos motivos pelos quais a igreja acredita que ela foi uma mulher usada por Deus com o dom da profecia. Por isso, meu prezado amigo, existem muitas verdades, minha querida amiga, que estão relacionadas com o santuário. E nós temos que olhar para essas verdades e compreender melhor. Para que você compreenda mais a respeito de Ellen G. White, você pode acessar o nosso site na internet, o centrowhite.org. Busque na internet os sites que a Igreja Adventista alimenta sobre Ellen G. White. Você vai encontrar também seus escritos. Faça um teste e você vai ver se o que ela escreveu não provém de uma orientação divina. Hoje, pensa nisso.
Tenho eu vivido essas verdades que estão conectadas com o santuário? Se for o seu desejo, tome a decisão hoje de viver essas doutrinas. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa música. Aqui estou, Senhor, cansado de tentar de novo cair. Me ajude a levantar, muda minha vida, muda hoje o meu andar, limpa o sujo, torna puro meu pensar. Ouve agora minha oração. Quero hoje libertar minha vida da prisão. Quero hoje derrubar meus pecados pelo chão. Quero tanto ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer. Quero estar a cada dia bem mais perto do céu. Sozinho a pensar, começo a questionar: onde está Deus enquanto estou a chorar? Eu abro a minha Bíblia para respostas encontrar, e encontro o conforto que eu estava a procurar. Eu ouvi a voz de Deus a me falar. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Eu quero tanto ter você aqui comigo no céu. Filho, quando perguntares onde eu estou, estou te esperando. Eu sinto tua dor, eu nunca te abandonarei, e sempre com você estarei. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Eu quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Eu quero tanto ter você aqui comigo
Obrigado, Paula, por essa linda canção, por esse desejo que Deus tem de que eu e você um dia estejamos no céu. Tudo que acontecer no santuário e as doutrinas que a eles são relacionadas tem um objetivo: nos ensinar, nos mostrar o caminho da salvação. Por isso, vamos abrir nosso coração hoje para essas verdades e, pela graça de Deus, procurar vivê-las. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, que nos mostra mais uma vez verdades preciosas, que nós possamos abraçar essas verdades e nos preparar para o céu. Cuida de todos nós, é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje e a gente se encontra semana que vem para mais um tema. Até lá.